Antes de passar a palavra ao pastor Israel, quando nós estamos ministrando, dos tempos que ele está aqui, toda vez ele ministra uma bênção com a igreja em nossas vidas, dos obreiros e dos irmãos que ministram esse púlpito. Então, antes de passar para ele, eu gostaria que você estendesse a sua mão e falasse juntamente comigo. Pastor Israel, que Deus te renove a cada dia, que Deus te dê sabedoria, que nunca falte sobre a vida a unção de Deus, que Ele te use nessa noite para a glória dEle. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos, por essa palavra abençoadora que veio da boca dos irmãos e da parte de Deus sobre a minha vida. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, aproveitando que você já está de pé, no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E eu quero ler justamente os dois últimos versículos do Velho Testamento, para me fazer uma ligação com o Novo e a gente trazer uma palavra aos irmãos nessa noite. Malaquias, capítulo de número 4, você pode então acompanhar esse texto que está no verso de número 5 e 6. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Ainda de pé, quero que você abra sua Bíblia agora, lá no livro de Lucas, no capítulo 1. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos. Talvez pela ligação que Lucas faz, poderia ser o primeiro livro do Velho Testamento, porque os outros livros não fazem nenhuma ligação quando começa a falar com o Velho Testamento, mas Lucas faz. E ele então vai fazer um registro, que eu não vou ler todo o contexto, mas vou ler aqui verso de número 17, olha aí na sua Bíblia. E irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Obrigado, se assente. Fique com a sua Bíblia aberta para nós estarmos falando aos irmãos. Bom, há uma coisa interessante que a gente vê aqui no livro de Malaquias, quando fala da vinda do profeta Elias, e ele viria antes do grande e terrível dia do Senhor com a missão. Bom, eu não vou entrar aqui no detalhe teológico da questão desse Elias, mas eu quero só fazer uma ligação, porque aqui Jesus fala que irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Ele está falando de João Batista. E João Batista, então, ele está vindo com a mesma missão que Elias foi profetizado há 400 anos de isso aqui está acontecendo. Segundo as Escrituras, o meio que João Batista usaria para preparar o caminho do Senhor seria convertendo pais aos filhos e filhos aos pais. É isso claramente o que texto diz, o verso de número 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Agora, aqui em Lucas, ele fala diferente. Você percebeu? Olha só o verso 17. Para converter o coração dos pais aos filhos, mas ele não fala de converter o coração dos filhos aos pais. No lugar
onde ele fala converter o coração dos filhos aos pais, ele fala converter os rebeldes à prudência dos justos. Na verdade, o fim que se propõe aqui é que para promover um povo bem dispostos. Então a gente fica perguntando aqui, como é que João Batista, como é que seria isso, como é que isso seria feito? Nós não encontramos em nenhum discurso de João Batista uma única palavra acerca de pais e filhos. João Batista não pregou. Então como é que ele poderia converter uns aos outros? Então a gente precisa entender aqui alguns significados. Quero começar falando aqui sobre o significado da conversão, que está aqui em Lucas 17. Quando Zacarias faz o anúncio da morte de João Batista, ele não fala em converter o coração dos filhos aos pais, mas ele fala aqui em converter os rebeldes à prudência. Então é uma coisa interessante que quando a gente escuta ele falando isso, a gente percebe que rebeldia e prudência são coisas bem distintas. São bem distintas e diferentes, e todo mundo sabe identificar aqui o que é uma coisa e outra. Rebeldia está mais associada aos jovens, mais à adolescência. Isso é uma fase da vida. A prudência ela está ligada à experiência da vida, que torna as pessoas, então, mais prudentes, mais precavidas, pessoas mais comedidas no seu comportamento, nas suas atitudes, no desenvolver da vida. A característica importante que a gente vê na vida de um e outro segmento, os adolescentes, os jovens e dos idosos, estão representados, então, na pessoa dos pais e filhos. Então, quando ele está falando aqui de converter o coração dos rebeldes à prudência dos justos, ele está falando, é aquilo que o próprio sentido bíblico está dizendo, converter o coração dos filhos aos pais. Assim como os filhos devem converter sua rebeldia à prudência de seus pais, o equilíbrio dessa questão é os pais converter a sua prudência no sentido de alcançar a rebeldia dos seus filhos. Então, isso aqui, o que o texto está fazendo, trazendo para nós, é uma questão de fazer uma avaliação de conduta, de comportamento, de relacionamento, o que está ligado à vida familiar. O que a nova geração precisa, aquilo que é chamado dos rebeldes, e o contexto do rebelde aqui, não é simplesmente alguém truculento ou desobediente. O rebelde, ele também dá a ideia do novo, da mudança, de uma nova perspectiva. Porque você percebe que quando foi escrito o livro de Malaquias, ficou 400 anos sem profeta. E depois veio então João Batista começando o ministério e profetizando. E há uma coisa interessante que quando você olha lá no livro de Mateus, olha na sua Bíblia, no livro de Mateus, há uma palavra que, Mateus capítulo de número 11, olha o verso de número 12, 13 e 14. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então há uma coisa interessante aqui, irmãos, há uma nova geração. E essa nova geração precisa da geração anterior. A geração dos nossos pais necessita dessa nova geração. A prudência dos pais tem um elemento de rebeldia dos filhos, do contraponto, da maneira de pensar e de ajudar, ela pode se tornar numa situação de risco, de descrença. Porque muitos pais, no exercício da autoridade, eles acabam perdendo seus filhos. Quantos filhos de pastor você conhece que se desviaram? Quantos? Quantas histórias de filhos de pastor, de neto de pastor, de bisneto de pastor, que perderam o foco na sua vida.
Então a gente percebe que se isso não for bem trabalhado, vai perder esse descrédito, isso vai cair no vazio. Então isso é um ponto importante. Os pais e filhos devem ser parceiros na transformação do mundo. A rebeldia da juventude, irmão, será revigorante para os mais velhos, no sentido de ajudar a repensar e não simplesmente bloquear o diálogo, e cada um segue o seu rumo e cada um toma a sua posição. Então, nesse sentido, a Bíblia ela vai trazendo essa instrução. A prudência dos mais velhos será o abalizador dos jovens. A prudência, ela é um freio necessário para que se evite colisões desnecessárias. A rebeldia, ela se torna como que um acelerador. A prudência é o volante do carro. Na verdade, a rebeldia, ela é o motor. A prudência, ela é a autoridade, a rebeldia é o poder. A gente vai percebendo que no contexto da Bíblia, do que jeito que Jesus está falando aqui, está sendo narrado, é uma coisa interessante, que há um equilíbrio de conduta, de posicionamento, de comportamento. Então isso a gente precisa entender, para a gente tomar consciência de algumas verdades. Converter nesse sentido aqui, é não deixar de ser o que é, tornando-se outra coisa. É voltar-se na direção de. Então aqui o contexto é que os prudentes voltem na direção dos rebeldes, e os rebeldes voltem na direção dos prudentes. Ou seja, os pais vão na direção dos filhos, e os filhos não percam o rumo de estar na direção dos seus pais. Então esse é o sentido. Essa mensagem aqui, irmãos, ela poderia ser dividida, subdividida em 6 outros itens. Talvez para a gente falar da questão dos filhos, poderíamos fazer distinção de sexo entre homens e mulheres. Porque não se cria filho e filha da mesma maneira. O maior erro de muitos pais é quando diz assim, eu não sei o que aconteceu com meus filhos, eu criei eles todos iguais. Então, a gente poderia fazer uma distinção, uma divisão nessa mensagem, por sexo. Nós poderíamos fazer uma divisão aqui por faixas etárias, sobre criar filhos. De 0 a 2 anos, para quem tem filhos nessa faixa etária, é uma situação muito delicada, é onde se forma a individualidade do filho, e os pais precisam estar atentos a esse contexto, a esse momento. Poderia dividir essa mensagem para falar aos pais que têm filhos de 3 a 11 anos de idade, que é uma fase muito crítica, porque depois que os filhos já foram mal socializados, logo na infância inicial, eles começam a dar problema antes de entrar na adolescência. Poderia dividir essa mensagem para filhos de 12 a 18 anos, que é considerado o período da adolescência propriamente dito. E poderia dividir essa mensagem para filhos acima de 18 anos, que estão solteiros ainda, na casa dos seus pais. E em outro contexto, poderia falar aos pais, baseado naquilo que diz Efésios no capítulo 6, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então, quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo também que, quando se cria filhos, os pais podem ser ausentes, indiferentes, indisciplinados, mas os pais podem ser extremamente autoritários, durões, a ponto de provocar a ira aos seus filhos e quebrar essa ligação. Então, esse é o ponto importante. Por que eu estou pregando essa mensagem e veio essa mensagem no coração? Quero pregar essa mensagem hoje para encorajar os pais cristãos a exigir a obediência dos seus filhos. E eu sou movido a isso, irmãos, pregar porque observando crianças que não prestam atenção às solicitações de seus pais. E isso não acontece nada. Crianças vão desobedecendo e com elas não acontece nada. Os pais chamam a atenção da criança 1, 2, 3 vezes, pede para elas sentar, para elas parar, para elas vir, para ela ir. E após o 3º ato de desobediência, eles acabam subornando os filhos. Filho, vem cá, se você vir aqui, papai vai te dar uma balinha. Vem cá, menina, aqui o pastor vai dar um chiclete, fica quietinho aí, no final do culto vai dar um chiclete.
Às vezes os pais começam a subornar os filhos. E nessa conduta é que os filhos aprendem a chantagear os pais. É nessa conduta que muitos filhos aprendem a chantagear os seus pais. E começam a lidar com aquilo que tem. Isso pode ou não obter um comportamento desejado por parte dos pais. Eu li recentemente uma história de um adolescente de 13 anos, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que ele estava andando na rua com um rifle. Os irmãos sabem que nos Estados Unidos todo mundo pode adquirir arma. A maior punição nos Estados Unidos é quando alguém com a arma aponta a arma para outro. Não precisa atirar, apontar a arma já é crime, é passivo de corte. E esse menino vem andando com rifle, e os policiais, alguém falou, tem um menino com rifle, e os policiais chegaram e abordaram aquele menino de longe e disse, joga a arma no chão. E o menino nada, e os policiais, joga a arma no chão. E o menino, ao invés de jogar a arma no chão, ele levanta o rifle e aponta para o lado do policial. A hora que ele aponta e põe no olho para atirar, o policial atira, mata aquele menino. O rifle era de brinquedo, mas só aquele menino sabia. O comentário que se fez é que aquela criança, aquele adolescente, ele não foi treinado para estar debaixo de autoridade, sob mando de autoridade. E essa é uma grande questão que às vezes a gente não vê. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque a gente vai ver nesses resultados, e isso a gente não percebe. Aonde é que os pais vão errando para criar filhos delinquentes numa determinada idade? Quando nós estávamos numa dessas viagens aí de férias, há uma criança de mais ou menos 7, 8 anos, com um tablet na mão, e a aeromoça passa dizendo, todo mundo desliga os aparelhos eletrônicos, porque precisam ir para decolar, tem que estar tudo desligado. Aí o menino brincando no tablet, a mãe dele do lado, a aeromoça passa para lá, depois ela volta, fala para o menino, desliga o seu aparelho eletrônico, e passa, vai lá para frente, passa um pouquinho, ela volta, o menino está mexendo do mesmo jeito, a mãe nem tomou conta da situação. Aí a aeromoça dá licença, entrega o tablet para sua mãe, desliga ele. Aí ela desligou, entregou para a mãe, a aeromoça saiu. Aí sabe o que aconteceu? A aeromoça saiu, o menino foi lá, tomou o tablet da mãe dele, ligou o tablet e continuou jogando. Ninguém falou nada. A gente vê uma coisa interessante. Numa situação dessa, essa mãe está treinando um filho para levar um tiro mais tarde. Porque ele não está debaixo de uma voz de comando. Ele não está ligado a princípio de autoridade. E isso é a grande questão que a gente precisa tomar esse cuidado. Então, eu queria mostrar aos irmãos sobre um artigo do nosso Código Civil. O Código Civil brasileiro, ele tem esse artigo, artigo 1634. Diz assim, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, aí vem vários itens, eu peguei o capítulo 9, olha lá, 9, exigir que lhes prestem obediência, respeito e serviços próprios de sua idade e condição. Então, isso é o nosso Código Civil brasileiro. Às vezes, muitos pais não percebem que há um poder familiar. O poder familiar, irmãos, é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores. Então, pais são responsáveis por filhos menores. Qualquer coisa, atitude, comportamento, pais são responsáveis por coisas que filhos menores fazem. Se um pai entra aqui no estacionamento e um filho começa a pegar essas pedras e jogar num carro e estragar um carro, um filho menor, o pai vai ter responsabilidade. Então os pais têm que instruir seus filhos. Meu filho, não faça isso, não jogue. Há um dia atrás a vizinha veio me procurar do lado aqui, porque os meninos subiram aqui na construção, na escada, num domingo, a hora que terminou a escola dominical, e pegou as pedras que bonitinho, e começaram a jogar pela janela. Só que começou a cair no telhado do vizinho. E nós trocamos uma telha lá por causa disso.
Então, às vezes, os pais não preocupam com essa questão da responsabilidade. Então, volta ali, por favor, aquela parte de baixo. Aquilo ali é o estatuto da criança e do adolescente. O que que diz? A falta do exercício do poder familiar é uma infração ao dever de criação. Em tese é crime de abandono material. Está lá no artigo 244. E constitui causa de perda do poder familiar. Ou seja, você pode perder a guarda do seu filho. Se houver abuso, se houver reclamação, se houver qualquer coisa, isso está na lei. Isso é a lei. Então, eu estou mostrando para os irmãos a questão da lei, para mim trabalhar aquilo que eu quero falar aos irmãos. Então, como pastor, irmãos, eu posso até entender o desafio e a preguiça de pais descrentes. Eu conheço a situação bíblica do comportamento do cego espiritual. Então, pessoas que não estão cumprindo seus papéis sociais, é porque são cegos espiritualmente. Mas a negligência de pais cristãos, ela é inadmissível. Porque a Bíblia, ela traz uma série de esclarecimentos e fundamentações, e é o que eu quero falar com os irmãos. Então, eu quero fazer uma pergunta. O que está por trás da falta de exigir e receber obediência? O que está por trás? Pensa os irmãos que o contexto da mensagem que eu vou falar hoje, ele pega essa faixa etária de gente que está começando família e que um filho que está entrando na adolescência. Então, eu não tenho certeza do que está por trás disso, eu não tenho, mas há algumas verdades que irão resgatar alguns pais dessa loucura de não exigir obediência aos seus filhos. Então, eu quero trabalhar nessa noite a mensagem que eu vou pregar, que os pais precisam exigir obediência aos seus filhos. Os pais precisam exigir obediência aos seus filhos. Então, por que os pais precisam exigir obediência? Primeiro, exigir obediência está implícito na exigência bíblica de que as crianças devem obedecer aos seus pais. Irmãos, isso está na Bíblia. As crianças devem obedecer aos seus pais. Lá em Efésios capítulo 6, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Agora, pensa comigo aqui. Não faz sentido Deus exigir que as crianças obedeçam aos pais e não exigir que os pais exijam obediência dos seus filhos. Concorda comigo? Ora, se Deus está dizendo para que os filhos, eles obedeçam, então isso está implícito na ideia de que os pais devem exigir essa obediência aos filhos. Isso está implícito aqui no contexto. Isso aqui, irmãos, é parte do nosso trabalho, ensinar às crianças. E é interessante que nós pais, nós devemos ensinar à criança a glória de um espírito submisso às autoridades que Deus estabeleceu. A glória, o que é a glória? O que motiva a glória aqui é a recompensa, o valor. A gente entender que há um valor, uma recompensa, quando se obedece às autoridades instituídas. E eu já disse aqui aos irmãos, disse até recentemente no culto de terça-feira, sobre as 3 autoridades instituídas por Deus. A autoridade que é política, que na verdade, política é uma palavra do grego, polis, cidade, né? Então a política é aqueles que lidam com o problema da cidade, com o problema urbano. Não tem nada a ver com voto, com eleição. Mas existe aqueles que governam, que Deus estabeleceu para gerar ordem no caos, disciplina. Então nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo é que aplica, que administra essa parte, que executa. O legislativo é aquele que faz as leis. E o judiciário é aquele que aplica as leis para gerar ordem naquilo que são os problemas. Deus estabeleceu a autoridade eclesiástica, que é os pastores das suas congregações locais lidando com as famílias, com os problemas, ajudando, orando, aconselhando, intercedendo e mantendo em cada núcleo aquela organização, aquela centralidade.
E Deus estabeleceu a terceira autoridade, que é a autoridade familiar, que Deus estabeleceu o pai, o homem como cabeça da mulher, mas na verdade o homem é como cabeça no sentido de função, e a mulher debaixo da mesma missão, eles comandam o projeto de Deus, levam adiante o projeto de Deus. Então são essas três autoridades. Então às vezes os pais, eles não sabem levar os filhos a respeitar as autoridades. Nós estamos vivendo uma crise, que é uma crise política, por causa de desmandos, por causa de desvios de verbas, por causa de alguém que se apoderou do poder e das benesses que ele traz e acabou desviando, gerando uma série de dificuldades. E por causa disso, criou-se uma chacota nacional entre determinados nomes, e a gente acha que a moralidade de uma nação está ligada ao nome. Então a gente precisa entender que as leis são maiores de qualquer nome, para a gente não perder o foco de começar a desrespeitar e começar a fazer o que muita gente fala mal de Deus e todo mundo, fala mal de pastor, e os próprios filhos que vão ouvindo isso dentro de casa, acabam não respeitando ninguém, nem querendo ser crente depois de uma determinada idade. Então a gente precisa ter essa consciência. É parte do nosso trabalho, irmãos, fazer isso, trazer essa consciência. Os pais representam Deus para as crianças pequenas. É muito mais fácil, irmãos, treinar as crianças para ignorar os mandamentos de Deus. Porque para você ganhar o seu filho para Jesus, você tem que trabalhar uma série de coisas na vida dele para ele ser igual a você. Para um descrente manter um filho descrente a vida toda e ateu, ele não precisa fazer nada. O filho só vai ver o comportamento do pai e vai seguir aquilo, porque é uma vida desregrada, é uma vida sem princípios. Então essa é uma grande questão que a gente precisa tomar cuidado. Outra coisa, a obediência, ela é um novo pacto dentro do Evangelho. A gente precisa entender isso, porque muitas pessoas dizem erroneamente por aí o seguinte: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí a pessoa acha que isso é livre de quê? Eu sou livre de dogmas, eu sou livre da denominação, eu sou livre da igreja instituída. Eu sou livre de autoridade, eu sou livre de comando, eu sou livre de coleira. As pessoas começam a viver isso e levar isso adiante, achando que essa é a interpretação correta. O que a gente precisa entender, irmãos, que a obediência, ela não é apenas uma categoria legal da vida, da existência, ela é uma categoria do Evangelho. A obediência, ela faz parte do Evangelho. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Por amor do seu nome, irmão, nós estamos aqui recebendo isso, mas é para a obediência. Nós não estamos recebendo esse amor para agora eu poder fazer o que eu quero da minha vida, do meu dinheiro, do meu tempo, do meu corpo, do meu prazer, da minha sexualidade. Tudo isso tem um princípio, por isso que a Bíblia diz: fostes comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Então a gente precisa ter essa consciência. Paulo diz ainda lá em Romanos no capítulo 15, verso 18: eu não vou arriscar a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por mim, para trazer os gentios à obediência, por palavras e por obras. Então ele está dizendo aqui sobre a questão de levar os gentios à obediência, por palavras e por obras. Irmãos, e esse aqui é um ponto importante que a gente precisa entender, que nós precisamos ter atitude, comportamento, precisamos ter palavras daquilo que a gente defende, daquilo que a gente acredita. Então Paulo está trabalhando esses valores. Qual que era o objetivo de Paulo? Lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, ele diz assim: olha, as armas da nossa guerra, elas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos
e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então você precisa entender que a gente precisa tomar cuidado com o nosso pensamento, o que a gente pensa, o que a gente maquina, o que a gente cria na nossa mente como fantasias, como ilusões, como tara, sabe, como malícia, como desejos ilícitos, e também desejos maldosos, malignos, quando você deseja o mal, pensa o mal, quer o mal para alguém. Então a gente precisa entender que Paulo está dizendo que nós temos umas armas espirituais, e essas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Aí a gente pensa assim, eu vou lutar contra o diabo, sai diabo, eu tenho uma arma espiritual. É verdade, mas no que ele está falando aqui, essa arma é uma arma que você usa em você, usa na disciplina do seu pensamento, no exercício das suas atitudes, das suas palavras, do seu modo de pensar e gerir a vida. Então é isso que Paulo ele está falando aqui. Qual que era o objetivo de Paulo, irmãos? Ora, o objetivo de Paulo é fazer com que todo pensamento seja obediente a Cristo. Seja o pensamento de pai, seja o pensamento de filhos. Porque cada um tem seu papel social para o exercício do poder familiar funcionar. Então existe uma família onde Deus, ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, o projeto é de Deus. Então quando Deus coloca o homem e a mulher junto e diz, olha, criai filho e povoai a terra. Então está aí os filhos, nessa responsabilidade que Deus deu ao pai e à mãe. Só que aí agora existem as implicações de que cada um tem que cuidar daquilo que trouxe à existência. Então, Paulo exigia isso, irmãos das igrejas. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, 14, ele diz assim, olha, se alguém não obedecer ao que dizemos nesta carta, tome nota dessa pessoa e não tenha nada a ver com ele, para que ele fique envergonhado. Ou não se associe com ele, ou não coma com ele, ou não faça parceria com ele. Então, os pais que não ensinam seus filhos a obedecer às autoridades indicadas por Deus, eles preparam então para uma vida fora da sintonia com a palavra de Deus. Eles preparam os filhos para uma vida fora da sintonia com o Evangelho de Jesus Cristo. E ele prepara o seu filho para uma vida fora da sintonia da autoridade paterna. Então, quem que vai ser o grande prejudicado no futuro quando os pais não exercem a autoridade? A própria família, os próprios pais. Então esse é um ponto importante que a gente precisa trabalhar na nossa vida. Outra coisa, 3, exigir a obediência das crianças, irmãos, é uma coisa possível. É lamentável ver pais agirem como se fossem impotentes na presença de filhos desobedientes. Se Deus requer que as crianças obedeçam, é possível que os pais exijam essa obediência. Filhinhos com menos de 1 ano, irmãos, filhos com menos de 1 ano, eles podem ser ensinados. O que eles não podem é morder, cuspir, chutar, pôr a língua para fora, gritar, deitar no chão e rolar fazendo birra. E pais só olham, ei, mas esse menino, não tem jeito não. Esse menino, na hora que chega lá em casa, ele vai ver. O menino fica cego, porque não vê nada. Entendeu? Aí a gente vê os pais, entendeu? Querendo justificar quando está no supermercado que o menino dá birra, quando está na escola que o menino dá birra, quando está na igreja que o menino dá birra. Né? E às vezes o pai, para justificar, a hora que chegar lá em casa, nós vamos acertar, viu? Chegar lá em casa, nós vamos conversar. Só que a criança, ela não lembra, a mente dela não está pronta para lembrar daquilo que ela fez lá no mercado, lá na igreja, lá na escola, lá na rua. A mente dela é uma mente curta. Então, o pai precisa ter essa prontidão de disciplinar, e precisa ter essa consciência. O que às vezes a gente percebe, irmãos, é que os filhos intimidando os pais.
fazendo isso com os próprios pais, batendo na cara de mães. E você precisa usar o seu tamanho, você é maior do que eles, para salvar os seus filhos para a alegria, e não para você sentenciar os seus filhos para serem pessoas egoístas, geniosas, complicadas, sabe, chantagistas, manipuladoras, como a gente vê muitos filhos hoje diante dos seus pais. Lá em Provérbios capítulo 29, verso 15, diz assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Responda para mim, quando você lê isso na Bíblia, o que você entende que é uma criança entregue a si mesma? O que é uma criança entregue a si mesma? Você não é simplesmente o que ela faz o que quer. O que está implícito é que você não tem domínio sobre ela. Você não tem autoridade sobre ela. Você não exerce influência sobre ela. Está percebendo? Não é só a questão que ela faz o que ela quer. Ela sabe que ela está fazendo o que ela quer. O problema é que a gente não lê o que a Bíblia está falando para a gente. A Bíblia está dizendo que nós perdemos a autoridade. Que o nosso papel de pai e mãe está sendo esvaziado. E está sendo jogado no lixo. Nós estamos vivendo um contexto vexatório daquilo que é o nosso papel. É isso que a Bíblia está dizendo. Outra coisa, o item 4. A obediência praticada em casa, irmãos, em coisas sem valor, é que faz ser praticada em público sobre coisas maiores. Então, se você diz aqui, gente, não estou entendendo, esse menino aqui está me envergonhando desse jeito. Ele só está fazendo isso porque ele está acostumado a fazer lá na casa. Entendeu? Essa é uma questão. Porque isso é disciplinado, irmãos, isso é treinado. Os pais trabalham esses valores sobre os filhos. E uma explicação por que as crianças estão fora de controle em público é porque elas não foram treinadas a obedecer em casa. Uma razão para isso é que muitas coisas em casa não parecem valer o esforço. Irmãos, é mais fácil fazer nós mesmos do que gastar tempo lidando com a falta de vontade da criança. Menino, pega isso aqui e coloca lá no tanque para mim. Menino, pega isso aqui e põe lá no tanque para mim. Menino, pega isso aqui e põe lá. Mas esse menino é difícil demais, deixa que eu faço. Não, esse menino não dá conta não. Essa menina aí, nossa, não, essa menina é uma pamonha, não vale de nada. Está percebendo? A gente perde a paciência, porque aí é mais fácil você pegar e fazer, você não tem paciência para esperar. Porque a sua autoridade, ela não prevalece. A maneira que os pais estão mandando é igual aquelas menininhas que estão namorando aí e acaba fazendo besteira, engravidando antes da hora, comendo um lanche antes do recreio. E aí o rapazinho está lá, o menino não tem futuro, não tem nada e está montando em cima dela, passando a mão, e ela diz, faz-se não, tira a mão daqui. Ela está falando, não faz assim não, como diz, faz. Tira a mão daqui, tira a mão daqui. Não, tira não, entendeu? Ela está dizendo um não com gosto de sim. E a pessoa percebe. Irmãos, a criança também é desse jeito. Ela sabe quando o pai está falando sem autoridade. Ela sabe o mato que está lenhando. Ela já conhece, porque ela vem desde a sua tenra infância, ela vem experimentando esses pais, ela vem fazendo isso. Então, irmãos, o que a gente precisa entender é que quando a gente exerce a autoridade, isso treina a criança de que a obediência, ela deve ser exercida em qualquer lugar. E a gente precisa entender, irmãos, que a consistência em obedecer em casa vai ajudar seus filhos a ser agradável em público. Vou ensinar para vocês 10 regrinhas, só citando aqui, 10 regras que toda criança deve aprender e guardar. Vai aprender com quem as crianças? Com os pais. Primeiro, as crianças precisam aprender a confiar sempre nos pais. As crianças precisam aprender a confiar sempre nos pais. Não minta para eles, não engane eles, não fala uma coisa e faça outra. Sabe? Não tenha 2 pesos e 2 medidas, não sejam pais preferencialistas. Os filhos sabem os pais que são preferencialistas.
que dão coisas diferentes para filhos. Se você tem um comportamento preferencialista, você não vai ter a confiança do seu filho. Então você precisa ensinar ao seu filho a aprender a confiar em você. Outra coisa, a criança precisa aprender a obedecer. Então isso é ensinado. A criança precisa aprender a respeitar os mais velhos. Irmãos, isso é ensinado. Eu vou aproveitar que o pastor Sérgio não está aqui hoje com a família dele, vou citar um exemplo aqui. Eu não gosto de citar exemplo da minha família, não, parece que eu estou colocando a minha família na vitrine. Mas é só para os irmãos entenderem essa questão de respeitar. O Sérgio percebeu que quando Davi começou a ir para a escola, e aí, nessa liberdade de pai, ele começou a ficar muito falando de qualquer jeito. Aí um dia ele falou, peraí, senta aí. Seguinte, a partir de hoje, quando eu chamar você, você não vai dizer o quê? Você vai dizer, senhor. Você está treinado. Isso foi tão sério lá, que quando o Sérgio chamava o Davi, ele disse, sim, senhor papai. Entendeu? Era tão sério? Sim, senhor. O Sérgio chamou ele dizendo, olha, toda vez que chegar diante do mais velho, você cumprimenta a pessoa. Chegou na casa dos avós, chegou na casa dos tios, antes de qualquer coisa, vai lá, pede benção, pega na mão. Porque às vezes, irmãos, a gente vai treinando os filhos nessa liberdade, pá, tá, entendeu? E aí, assim, e aí, cara, entendeu? E às vezes uma criança, ela não tem noção, entendeu? De faixa etária. A criança vê o pai chamando um outro por determinado apelido, ela vai chamar também. Por exemplo, eu pescava com meu sogro, e lá na pescaria, todo mundo chamava meu sogro de jaburu. Porque não sei se você conhece o jaburu, ele tem aquela empinação e ele é um animal que não tem aquela traseira, né? Então é reta aqui. Eu chamava ele de jaburu. Eu nunca chamei meu sogro de jaburu. Nunca. Toda a vida eu tive o maior respeito, entendeu? Irmãos, isso é treinado. Isso aí a gente precisa entender, são nós pais que fazemos isso. Volta ali, por favor, o item 4. Não fazer mal a ninguém. Os pais que precisam ensinar isso. Combater a preguiça mental e física. Pais que entregam o celular para os filhos desde cedo, tá? Para os filhos, para ficar livre, para ter sossego. Mães que querem ficar nesse tal de Facebook, entendeu? De WhatsApp, e quer que o filho dá folga, entrega, sabe? Ele não está combatendo a preguiça mental. Não mentir, os pais que ensinam os filhos a não roubar, sabe? Não pegar trem dos outros. Irmãos, se seu filho chegou com alguma coisa estranha em casa, será que você não percebe? Ah, mamãe, achei. Achou aonde? Ah, na rua. Que rua? Aonde você estava na rua? Com quem que você estava na rua? Mostra para mim. Vamos lá no lugar que você achou. Aonde você achou? Quero que você... Ah, achei na igreja, encontrei. Ah, achei na escola. Ah, achei um lápis. Ah, que benção, esse menino meu sortudo achou um lápis. No outro dia ele acha uma caneta, entendeu? No outro dia ele acha uma lancheira, entendeu? Ah, irmãos. Ué? A menina achou dinheiro. Ué? Teve um dia no projeto de vida aqui, mesmo projeto de vida dos meninos, aí surgiu um bafafá, estou aqui no culto, um menino com um pacote de nota de 50 assim, ó. Aí já chamou, apareceu logo os amiguinhos, nossa, mas que tanto de dinheiro, me dá um. Aí ele deu 4 para um, deu 2 para outro. Gente do céu, aí trouxeram o menino, falei, é filho da irmã fulana. Eu conheci a história, eu tinha ido recentemente no velório do pai dela, e eles pegaram uma parte de um dinheiro para fazer um gasto com algumas questões lá funerárias, e a avó tinha deixado o dinheiro dentro da bolsa, e o netinho, então, simples e ingênuo de 6 para 7 anos, a vovô deixou esse dinheiro para nós, então para nós foi lá e pegou, entendeu? A gente tem que aprender, tem que ensinar isso para os filhos. Ensinar os filhos, irmãos, a não falar com estranhos. Viu um vídeo que rolou essa semana aí? Entendeu?
a televisão fazendo, uma menininha vai e começa a conversar com um estranho e tal, e teve um que levou esse menino, e só fazendo um teste, ensinar os filhos a não falar com estranho, não te conheço. É claro que com toda a educação, quando você está dentro do contexto da igreja, é claro que aqui todo mundo vigia todo mundo, porque a gente conhece os filhos, tem os obreiros ali que ficam atentos a essa parte, a gente consegue lidar bem com essa questão. Mas você vai num parque, você vai num supermercado, entendeu? Você vai num lugar público, tem que tomar esse cuidado, muito cuidado, tem que ensinar isso para os filhos. Outra coisa, esforçar-se ao máximo para alcançar o que deseja. Os pais ficam comprando os filhos por causa da ausência, querendo comprar os filhos com presente, dar coisas para ganhar simpatia. Tem que ensinar os filhos a valorizar o que vai ganhar, irmãos. Tem que ensinar a valorizar o que vai ganhar, porque isso fortalece eles e entendem que a vida não é fácil. E começam a aprender e a querer trabalhar desde cedo, assumir a vida, assumir responsabilidades. E a ideia de compartilhar aquilo que tem, um brinquedo, um lanche, entendeu? As suas coisas. É claro que isso é interação social. Aqui na igreja, na salinha, entendeu? Nas reuniões de comunidade, os pais precisam ensinar os seus filhos. Outra coisa, é preciso, coloca aí o item 5, o próximo slide. Isso, é preciso esforço para exigir obediência, e vale a pena. Então é claro, irmãos, a gente precisa saber lidar com essa questão. Se você dizer para o seu filho assim, meu filho, fica na cama, não levanta. E se ele se levantar, às vezes é mais fácil você dizer para ele assim, volta para a cama, do que você lidar com a desobediência dele. Se você falou, fica na cama e ele levantou, então ele desobedeceu. Está percebendo? Como é bem capcioso. Ah, mamãe, quero fazer xixi. Ah, estou com fome. O menino, quando quer dormir, ele começa, né? Então, às vezes, os pais, eles não sabem lidar com essa questão. Porque os pais estão cansados, e eu entendo. E exigir obediência, irmãos, demanda energia física e emocional. É mais fácil deixar as crianças fazer as coisas da maneira delas. Mas qual que é o resultado disso? O resultado é que você vai ter crianças incontroláveis lá na frente. Elas aprendem a trabalhar com as divergências. Elas começam a ver as deficiências e sabem quem é que manda na casa. Elas sabem quem é o ponto fraco, ou o pai é a mãe. Onde é que o pai fala uma coisa e a mãe vem e desfala. Ou a mãe fala e o pai vem e desfala. As crianças começam a ver isso. Por isso que as crianças começam a ser manipuladoras. A mamãe é impotente, o papai é um bode expiatório. Eles podem ver quando você está prestes a explodir e eles desafiam até esse ponto. Queridos, isso produz fruto amargo para todos, mas o trabalho de lidar com cada ato de desobediência vai gerar fruto doce para os pais, para os filhos e para os outros. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 11, diz assim, olha, toda disciplina, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois produz fruto pacífico aos que têm por ela sido exercitados, frutos de justiça. Então, às vezes tem pai que diz assim, eu é que sofro quando eu tenho que corrigir meu filho. Mas na verdade, isso aí é igual às vezes a gente fala para comerciante, irmão, se você tem um comércio e você não sabe cobrar, então não vende fiado. Ué, simples assim, ué. Se você quer ter um filho e não quer disciplinar, então não tenha. Porque o filho, ele é disciplinado, ele tem uma tendência. E você não precisa entender que não só a tendência genética, a tendência humana, mas existe uma tendência espiritual. A Bíblia diz assim, que o pai de família plantou a boa semente enquanto ele dormia, veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. Então, essa é uma questão, a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa trabalhar com essas questões. Outra coisa, a gente precisa quebrar a diferença entre gerações. A gente precisa entender, irmãos, que as pessoas vão envelhecendo e os filhos precisam saber lidar com isso. Uma das razões dos pais não exigirem disciplina é que não viram isso. E às vezes ninguém dá o que não tem. Então, quando os pais têm dificuldade de exercer isso, eles vêm de lares que tinham pelo menos dois
modos de ver a vida, a questão da passividade ou da raiva. Ou era passivos, indiferentes, quietos, pacatos, você que sabe, faz o que você achar que deve, vê aí, mulher, com esse menino, entendeu? Deixa eu ver meu jornal, deixa eu assistir meu futebol, sabe? Não me incomoda que esse tem de menino, não, isso é coisa de mulher, vai para lá, menino, sua mãe resolve lá para você. Às vezes passivos, indiferentes, ou às vezes irados e violentos. Meu pai, ele tinha essa conduta. E eu lembro uma situação da minha infância, que meu pai, ele tinha um castigo que era difícil para a gente. Imagina eu, um menino de 6, 7 anos de idade, ficar de castigo com ele 1 hora escutando a Voz do Brasil. Senta aí. Só vou tratar do seu caso depois de terminar a Voz do Brasil. Hoje o pai está assistindo lá, o filho chega e muda a televisão e pega na mão do pai e vai e domina. Mas na minha época, meu pai estava lá escutando a Voz do Brasil, não podia nem passar na sala. Se chegasse na porta e conversasse com o irmão... Hoje os filhos vêm, a gente está conversando, os filhos sobem no carro, papai, vai aqui, papai. Pai querendo conversar, mãe querendo conversar, mãe, aqui, mãe, enfiando a mão na boca e puxando a orelha, e tira o óculos e tal, e o pai faz de conta que não está acontecendo nada, isso é normal. Irmãos, meu pai chegava na janela lá em casa, a hora de voltar para casa, escurecia assim naquela rua aberta assim, sem asfalto nem nada, ele chegava na porta da janela e dava um assovio, aonde eu estava eu vim embora. Eu não sei se foi por isso que eu não aprendi a assoviar, eu fiquei tão traumatizado, eu estou pedindo para o Museu Eustáquio me dar um curso para dar um assobio, porque às vezes aqui na igreja dá vontade de dar um assobio para uns meninos, entendeu, para uns adolescentezinhos, para uns jovenzinhos, uns paizinhos também aí, entendeu? Vamos dar uns assovios aqui que eu vou te contar. A gente tinha esse respeito, amor, irmãos. A gente tinha esse respeito. Isso era uma coisa forte. Então, a única alternativa é que sabem que as pessoas ou tratam com violência ou tratam com descaso. Os pais podem aprender, irmãos, a partir da Bíblia e de pessoas sábias, o que é possível, o que é ordenado, o que é sábio, e como fazer um espírito paciente, firme, amoroso, bíblico. É isso que a gente precisa fazer, treinar, conhecer. A criança, irmãos, necessita de autoridade dos pais para conseguir um desenvolvimento equilibrado. A ausência de autoridade nos pais vai desconcertar os filhos e lhes fazer sofrer mais do que quando você nega para ele coisas ou presentes. Às vezes os pais querem comprar os filhos. Às vezes os pais querem suprir a ausência, a distância, o tempo de trabalho, a falta de autoridade, dizendo, fica quietinho que eu vou te dar. Não responde não que eu vou te dar. Vai para a hora da cama certinho que eu vou te dar. Pronto, comprou o filho. Não tem uma autoridade, mas isso é uma coisa comprada. Sabe, estudos recentes mostram, irmãos, que as crianças mais estáveis e felizes, geralmente foram as educadas por pais mais disciplinados. Os pais sem disciplina tendem a perpetuar a indisciplina. Então as pesquisas têm mostrado isso, que os pais mais firmes com a disciplina constroem adultos mais estáveis e mais felizes. O segredo, irmão, estava em que os pais sabiam combinar a exigência com carinho e eram coerentes. E as crianças precisam conhecer as consequências de cumprir ou não as regras do lar. Os filhos precisam saber quais as consequências que eles terão quando não cumprir as regras do lar. E quem que põe as regras? Os filhos. Quer dizer, os pais. É porque os irmãos demoraram a responder, falar nós. Né? Em muitas casas é os filhos que põem as regras. Então essa é a questão. O que acontece na sua casa se os seus filhos não te obedecem? Pensa aí.
tem muitos jovenzinhos aqui que está tranquilo. Eu não tenho filho. O que acontece na sua casa quando você não obedece seu pai? Está vendo, pai? Está debochando de você. E eu, nada. Você escutou, né? Ó, o que acontece, filho, quando você não obedece seu pai? Nada. Vendo? 7. Crianças cujos pais exigem obediência são mais felizes. Irmãos, isso é estudo que vai trazendo. A Super Nani, ela não produz filhos graciosos e humildes. Ela produz pirralhos, que são exigentes, insolentes. Pais, você precisa entender que a sua liberdade não é uma bênção para eles. A ideia de você dizer, faz o que você quiser, fica livre, vai para onde você quer, chega a hora que você quer, gaste o que você quer. Essa liberdade, ela não é uma liberdade boa para o seu filho. Eles são livres da mesma maneira que um barco sem leme é livre. Percebe isso? Os pais que não estabelecem regras faz com que os filhos sejam livres do mesmo jeito que um barco é livre sem leme. Para onde ele vai? A maré vai dizer, né? As ondas vão dizer. Então a gente precisa ter essa consciência. Às vezes os filhos são vítimas dos seus próprios caprichos. Mais cedo ou mais tarde esses caprichos vão ser cruzados com a vida. E o erro mais frequente, irmãos, na educação de filhos, é fazer do filho um reizinho dentro de casa. E o filho não pode ser a razão de viver de um casal. O filho é um dos elementos da família. Percebe isso? Pais, mães fazendo os seus filhos um reizinho. Os filhos não é a pessoa mais importante dentro de casa. Ele é mais um no contexto familiar. O casal deve no máximo deixá-lo no mesmo nível que eles. E a grande maioria dos filhos problemáticos, drogados, viciados nos futuros, são aqueles que sempre estiveram no topo da família, manipulando os pais, mandando nos pais, fazendo os pais fazer o que eles bem queriam. Esses são os filhos que a gente está vendo hoje aí, viciados na maior crise que o Brasil está enfrentando com relação ao crescimento do crack. Você acha que o bom é o crack? Não, irmãos, o problema não é o crack, não. O problema foi pais que não deram cuidado para esses filhos. Por que os seus filhos não estão no crack? Por que os meus filhos não estão no crack? Porque houve uma formação. Então, só que a gente não pode correr esse risco. Não pode deixar ir para a escola dominical, para o pastor, para a igreja fazer essa parte. Os pais precisam se posicionarem. E outro, para encerrar. Não exigir obediência não é o mesmo que exigir perfeição. Às vezes, os pais querem que os filhos sejam perfeitos, e esse é um outro problema. A gente precisa exigir, na verdade, não é perfeição, é obediência. Desde que os pais representam Deus para os filhos, e os pais representam Deus para os filhos, mesmo antes dos filhos conhecerem a fé do Evangelho. Nós vamos ensinando os nossos filhos sobre justiça, sobre misericórdia. Esse é um ponto importante que a gente precisa entender. A gente precisa entender, irmãos, que às vezes nem toda desobediência ela deve ser punida. O que a gente precisa entender é que a desobediência, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser confrontada, ela precisa ser reprovada e às vezes pronto. Você lidou com o problema da desobediência. O problema é quando a gente não lida com a questão da desobediência. As crianças devem aprender com os pais que o Deus do Evangelho é fogo consumidor. Percebe isso, irmãos? As crianças precisam aprender que Deus do Evangelho é fogo consumidor, mas que Ele também é paciente, é misericordioso, é bondoso, é generoso. A gente precisa fazer isso na vida dos nossos filhos. Na disciplina e na paciência, o objetivo é ser coerente no exercício da obediência. E é isso que vai fazer os seus filhos conhecerem Deus através de você.
Eles vão ter uma imagem de Deus através do que você é, o modo como você lida com Ele, o modo como você trata com Ele. Seus filhos vão chegar numa determinada idade, vão querer a fé que você tem, vai querer servir o Deus que você serve, porque eles têm visto em você a coerência da fé que você tem no Deus que você crê. Então eles dizem: eu quero o Deus do meu pai. E aí isso vai trazer uma segurança no meio da família. Então, irmãos, eu quero encerrar dizendo: pais, vocês podem fazer isso. Isso é bíblico. Isso é de Deus. A Bíblia mesmo diz: fustiga a criança com a vara, e nem por isso ela morrerá. Mas você vai livrar a alma dela do inferno. Dá toda a liberdade ao seu filho. Deixa ele fazer o que ele quer. Não entra no estilo de vida dele. Você vai ver que você vai perder seu filho para vida, para drogas, para o ateísmo, enfim. Então eu quero encerrar lendo 2 textos da Bíblia. Provérbios, capítulo de número 22, verso de número 6. Esse aqui está aqui, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Provérbios 22, verso de número 6. Esse aqui eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos ler de novo? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, não vai te dar frustração, amargura, desgosto. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas você já está com a Bíblia aberta? Agora eu vou ler outro texto, no capítulo 23. Vira a página, uma página para frente. Olha, leia agora o verso de número 12 ao verso 16. Você está com a sua Bíblia aberta? Acompanhe a leitura comigo. Aplica-te a disciplina. Aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Verso 16. E exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Falar coisas retas dentro da família é você aplicar as verdades bíblicas na construção da sua família, no exercício do poder familiar que Deus tem te dado. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você, com as famílias, com aqueles que querem formar famílias, com aqueles que já formaram suas famílias, aqueles que não têm mais filhos solteiros, mas que ainda tem uma geração pela frente, que é uma geração futura de netos. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Salmo, o salmista diz assim: fui moço, mas agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então o que ele está dizendo? Que a bênção de Deus vai alcançar você, não é só agora não, que você está precisando de casa, de carro, de trabalho, de dinheiro, não é só agora não. A bênção de Deus, ela vai ser tamanha sobre a sua vida, que vai alcançar você, vai alcançar quando os seus filhos vierem, vai alcançar e permanecer por você quando você tiver os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Essa é a bênção de Deus, só que a gente precisa fazer aquilo que é certo. E
E eu quero orar com você. Você acha que Deus precisa trabalhar alguma coisa na sua vida? Você acha que Deus precisa melhorar em alguma coisa em você? Eu quero orar com você, sai do seu lugar e vem aqui. Às vezes a pessoa fala, não vou, pastor, fica orando lá na igreja para se expor. Olha, irmãos, pode pensar o que você quiser, mas Deus está dizendo que tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Isso é uma maneira da gente se posicionar, da maneira da gente dizer, eu fui lá na frente, eu fiz um trato com Deus, eu quero uma família diferente, eu vou ser diferente, eu em muitas coisas tenho sido omisso mesmo, eu já falhei em muitas coisas. Irmãos, quem é que não já falhou? Aqui, eu sou o primeiro a estar aqui. Já fui incoerente, já criei 3 filhos, irmãos. Estou com um neto fazendo 12 anos agora. Né? Então, a gente tem essa dificuldade mesmo. Então, eu quero orar para que todas essas artimanhas malignas sejam quebradas. Sabe? Para o medo que você tenha, para a falta de coragem, para a insegurança, para a indecisão. Sabe? Para você não saber como falar, que muitas das vezes você é muito duro. Pastor, eu não falo, porque quando eu falo, eu já estou quebrando o pau, eu já quero meter a mão na boca. Sabe? Às vezes é temperamento, irmãos. Tem gente que não sabe ser confrontado. Tem gente que não sabe ser questionado. Sabe? Que não sabe lidar com essas questões, dessa rebeldia. Então eu quero orar para Deus fazer você prudente nessa noite. Você pai, você mãe, você chefe de família. Eu quero orar para que a prudência, que a Bíblia está dizendo, a prudência dos justos se manifeste às suas vidas. Eu quero orar com você também, filho. Você tem sido uma pedra de sapato na vida dos seus pais? Você tem sido um rebelde que, ao invés de caminhar em direção à prudência, você tem fugido dela? Quer ser senhor do seu destino, do seu próprio destino? Quer tomar suas próprias decisões? Então eu quero dizer que você hoje é filho. E não queira plantar o que você não vai querer colher na vida dos seus filhos. Lembra o dia que a pastora Iracema pregou, que deu testemunho do Israel Júnior? Que ele estava confrontando e falando e batendo boca com ela? Senhor, o que eu fiz com esse menino? Aí Deus falou para ela, lembra o que você fez com a sua mãe? Você era adolescente? Você nunca se arrependeu disso. E foi quando Deus falou o coração dela, ela mudou a conduta. E Deus trabalhou na vida do Israel Júnior. Então eu quero orar na vida de filhos também, que querem dizer, olha, eu não quero colher nada, eu quero também estar pronto para construir uma família idônea. Se você é filho solteiro, eu quero que você faça esse compromisso com Deus. Se você é filho casado, não tem filho ainda, vem fazer esse compromisso com Deus. E Deus vai visitar a sua casa e mudar a história da sua vida, em nome de Jesus. Pastor Iracema vai orar com você, para Deus trabalhar esses valores no meio da igreja, na nossa vida. E enquanto ela ora, eu vou estar aqui ajoelhado pela minha casa, pela minha família, pela minha descendência. Aleluia. Amém, queridos. Você quer isso para a sua vida? É fácil? Não. O pastor aqui se ateve à infância, mas a coisa é mais complicada, porque cada fase do seu filho é um tipo de criação, viu? Ele só falou da infância. Aí a adolescência é outro tipo de tratamento, filhos adultos, outro tipo de criação. Você precisa aprender isso. Eu preciso aprender e não é fácil. Cada fase é uma disciplina diferente, é um tratamento diferente. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos. Meu Deus, aqueles que estão solteiros aqui ainda, também já estão apresentando as suas famílias. Aqueles jovens casados que ainda não têm os seus filhos, seus bebês, já estão apresentando agora, Senhor, e pedindo ao Senhor, que não querem chorar, que não querem sofrer com filhos, mas querem criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Pai, nós aqui estamos como pai e mãe, Senhor,
querendo mais compromisso contigo, querendo, ó Deus, entender a tua palavra e aplicá-la na nossa família. Queremos, ó Deus, conhecer cada fase dos nossos filhos e em cada fase dessa receber a orientação do teu Espírito Santo para admoestar, aconselhar, respeitar, ouvir, amar, compreender. Ó Deus amado, isso não é fácil, mas o teu Espírito Santo agora vai fazendo, ó Deus, essa obra. Derrama do teu Espírito de sabedoria sobre nós, os pais e os filhos, Espírito de poder, Espírito de conselho. Ó Deus amado, que o teu Espírito Santo esteja nos mudando, nos moldando, nos melhorando, trazendo compromisso dentro da nossa casa, com a leitura da tua palavra, com a oração, com o jejum, com a prática da tua palavra. Deus, converta nesta noite o coração de filhos aos seus pais, converta nesta noite o coração de pais a filhos aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, tira o orgulho de nós, pais. Muitas vezes não queremos admitir que somos preferencialistas, muitas vezes não queremos admitir que somos orgulhosos, muitas vezes não queremos admitir que corrigimos com raiva, ó Deus, que aplicamos a disciplina com ódio, com ojeriza de um filho. Pai, dá-nos a humildade que vem do teu Espírito, dá-nos a humildade do Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, enxuga as lágrimas de pais aqui, Senhor. Pai, vai quebrando laços do diabo, que o diabo tem armado para o futuro de filhos aqui. Ó Deus, da nossa família, da família do teu povo, vai quebrando agora, vai despedaçando todo jugo, toda corrente, todo dardo inflamado de Satanás, todo plano do inferno contra a nossa família. Cai por terra agora, derruba, Senhor, destrói, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. Dá-nos, ó Pai, alegria na nossa família, união, unidade, entendimento, diálogo, ó Deus, dentro da tua palavra, em nome de Jesus. Livra-nos de sermos pais que abusam da autoridade, ou que exercem a autoridade de forma abusiva, ó Deus, e com falta de amor e sabedoria. Faz isso na nossa vida nesta noite, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, amém. Amém, graças a Deus. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: a minha família do Senhor Jesus. Diga: o que depender de mim, vou dar o meu melhor, para a glória de Deus, amém, aleluias, graças a Deus.